Muito bem, pessoal. Vamos para o nosso quarto encontro acerca da disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação, tratando nessa unidade 4 dos conceitos de ideologia e de cultura, tá? E a relação que eles têm com a educação, ou seja, esses conceitos de ideologia e de cultura, ao serem abordados tanto pela sociologia como pela antropologia, eles acabam atribuindo sentido também para o processo educação. Então vamos lá. O que nós podemos entender por cultura, então? Cultura, de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais de acordo com a antropologia também, ela vai apresentar esse conceito, ela vai estabelecer aí a antropologia cultural. Ele vai dizer respeito a todos esses costumes, né? As crenças, os rituais, as tradições, né? Cultivadas e desenvolvidas pelo ser humano, pelo indivíduo. Então, o ser humano, o indivíduo, ele é um ser cultural, porque basicamente ele vai estabelecendo as suas relações, ele vai estabelecendo o seu convívio, ele vai formando sociedade a partir de uma base cultural. E essa cultura, em determinado momento histórico, né, a antropologia, como nós falamos lá no começo, ela vai fazer esse resgate histórico, ela vai, né, fazer esse entendimento, buscar trazer à luz da realidade a partir do contexto histórico, né, ou de contextos históricos. Em determinado momento, era muito forte a percepção de que cultura era igual à educação, no sentido do homem culto. Tá? Então, nesse primeiro momento, cabe deixar bem claro que a cultura, ou ter cultura, ser um indivíduo de cultura, não está diretamente relacionado, ou não está relacionado com o fato de frequentar um ambiente de educação formal, a escola, a universidade. Culto, no sentido de ter cultura, não é somente o indivíduo que vai à escola, ou que tem acesso aos processos de educação formal. Nós vamos ter exemplos, né, de indivíduos ricos, né, de sociedades ricas na questão cultural, né, mas que não é cultura dessas sociedades, por exemplo, a educação formal, o indivíduo frequentar uma escola, frequentar uma universidade, né? Tribos mais reclusas, né? Não tem o ambiente escolar, né? A questão da aprendizagem, a questão da educação, ela se dá de maneira informal, a partir da transmissão de conhecimento dos ancestrais, a partir, né, das crenças que foram transmitidas de geração para geração. A cultura, ela tem esse aspecto da transmissão, ou seja, os elementos culturais eles são transmitidos de geração para geração. Porém, a cultura ela não é estanque, ela não é estática, ela sofre alterações. Os elementos culturais e a cultura ela é muito maleável, ela absorve, né, os contextos. Então, elementos culturais que nós preservamos hoje, que nós repetimos hoje, provavelmente eles não se dão, eles não são repetidos da mesma forma como eram pelos nossos antepassados, por 2, 3 gerações anteriores. Elas foram sendo alteradas, elas foram sendo adaptadas e hoje se manifestam da maneira como se manifestam. Então a cultura tem essa adaptabilidade também, de acordo com o contexto. Mas o ser humano é um ser de cultura. Tá? A própria língua falada, né, a língua que o indivíduo é um elemento cultural, é um elemento simbólico. A cultura ela trabalha muito com a questão simbólica, com o simbolismo. Né? Então é muito forte isso. Já a ideologia, tá? Nós vamos ter várias perspectivas de ideologia, mas vamos ficar só com uma delas, que talvez é a mais abrangente, que tem uma aceitação, uma aceitabilidade maior, que posteriormente podemos estabelecer a relação com a educação. Ideologia, nós vamos ter a perspectiva de visão de mundo, o indivíduo que vive determinada realidade, determinado contexto,
elabora a sua visão de mundo sobre aquilo, ou seja, é uma ideia, uma perspectiva de mundo, é uma visão de mundo. Tá? Então a ideologia, no contexto atual, muitas vezes ela é vista como algo negativo, a pessoa é ideológica. Nessa perspectiva não existe a possibilidade de um indivíduo não constituir ideologia. Todos nós constituímos ideologia. A ideologia não é ruim por si, né? A ideologia, o fato de existir ideologia é algo positivo, porque são perspectivas de mundo, tá? Elas coexistem, ou seja, existem várias. Eu tenho uma ideologia, eu tenho uma visão de mundo a partir da minha realidade, do meu contexto social, o outro indivíduo vai ter a sua ideologia a partir do... E elas existem ao mesmo tempo, elas coexistem. Tá? E elas podem, em algum momento, conflitar, elas podem resultar, por exemplo, na alteração da minha ideologia, quando eu confronto, se eu estou aberto a isso, né? Se eu estou num processo dialógico, eu exponho a minha ideologia, o outro expõe a ideologia dele, e nesse confronto de ideologias, eu posso alterar a minha ideologia, melhorar ela, ou negar e passar a adotar a perspectiva do outro como sendo a mais válida, entende? Então a ideologia ela tem, são essas perspectivas, essas visões de mundo constituídas pelo indivíduo. Tá? E como é que fica a educação frente a isso? A educação ela tem que, ou o processo de educação formal, aqui falando de maneira mais específica, a escola, ela vai ter que ter a capacidade e gerar os mecanismos necessários para promover a integração desse multiculturalismo, essas diversas perspectivas culturais e dessa perspectiva multiideológica também. Nós vamos ter lá dentro da sala de aula várias perspectivas culturais, os alunos e os professores, nós vamos ter uma multiplicidade de ideologias também. E nós vamos ter que conseguir trabalhar com tudo isso e fazer com que isso seja algo enriquecedor para a aula, saber aproveitar isso para as disciplinas, para o contexto de educação. O que a educação ela tem que, dentro dessa perspectiva, é conseguir trazer a consciência do aluno, dos indivíduos que lá estão, que não podemos aceitar perspectivas etnocêntricas, do ponto de vista da cultura, achar que a minha cultura é superior às demais. Vivemos realidades, inclusive na sociedade brasileira, né, em que no contexto, em pleno, né, nós temos aqui realidades onde surgem células, né, de comunidades etnocêntricas, neonazistas, fascistas, ou seja, ideias que julgam a cultura própria como sendo superior às demais. Então as demais têm que ser aniquiladas porque tem que preponderar a minha. Essa perspectiva ela tem que ser trabalhada e tem que ser trabalhada no sentido de não tolerar essa perspectiva, né? Devemos adotar a perspectiva do relativismo cultural, do multiculturalismo, dessa aceitação da diversidade. E da mesma forma com o discurso ideológico, né? Com o discurso ideológico, ou seja, nós temos que aceitar, né? Aceitar no sentido de acolher a perspectiva ideológica de todos os participantes e saber se posicionar frente a isso. Se posicionar e estabelecer um debate no sentido saudável do conceito debate, né? Que ele seja produtivo, que desse debate resulte aprendizagem, resulte acréscimo nos indivíduos que se dispõem a essa discussão, a esse debate. Ok? Então, ficamos de olho, né, nessa perspectiva cultural e ideológica, que muitas vezes elas são abordadas de maneira muito superficial, e a gente acaba embarcando nessa reflexão superficial e não dando a importância devida para esses dois conceitos no processo de ensino-aprendizagem. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.